capítulo 2. O que é uma epístola mesmo? É uma? Carta? Isso, uma carta. Uma carta do apóstolo Paulo à igreja ali em Roma, no capítulo 2. O livro de Romanos está bem depois de Atos dos Apóstolos. Assim, se todos encontramos, vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito Santo. O título da palavra é Os gentios e os judeus igualmente culpados do juízo de Deus. Portanto, é indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que seja. Porque no que julga a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena aos que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Até aqui, irmãos. Amém. Glória, glória a Jesus. Irmãos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Irmãos, é uma epístola, uma carta. Irmãos, para muitos, de uma explicação mais complicada, até o mesmo Pedro, irmãos, confessa isso na sua epístola, dizendo que as palavras de Paulo são palavras complicadas e palavras, irmãos, para a edificação da igreja. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, irmãos, ela é tão complexa e tão sábia, irmãos, segundo os olhos do Espírito Santo, que alguns países na Europa, irmãos, utilizam ela, irmãos, para ensinar direito. Porque, irmãos, porque foi, irmãos, inspirada pelo Espírito Santo.
que fez com que o apóstolo, ali em Corintos ainda, escrevesse para a igreja de Romanos. É a epístola, irmãos, mais longa que nós temos, a explicação mais complexa da justificação pela fé em Cristo Jesus. Paulo é o autor de toda a epístola, e Tércio, como está em Romanos 16, versículo 22, ajuda ele escrevendo. Irmãos, como já disse, ele escreveu ali como parte da sua terceira viagem ali a Corinto, e ela foi dirigida a Roma, irmãos. Por quê? Porque Paulo tinha um linguajar mais sofisticado, e alguns confundiam os seus ensinamentos, dizendo que ele estava pervertendo o judaísmo, os próprios judeus. Então, irmãos, Paulo escreveu essa carta estando em Corinto, ali para os romanos, antes da sua ida em Roma, que foi a sua última missão. Dali ele já não saiu mais, ficando primeiramente confinado em uma casa e depois preso num calabouço até a sua morte. E Paulo, irmãos, nós não sabemos qual é a origem da igreja de Roma, porque a igreja já estava estabelecida quando Paulo escreveu. Porque se ele escreveu a carta, por certo, tinha uma igreja ali, um grupo que se reunia. Nós, irmãos, calculamos que esse grupo se deu, irmãos, começou ali em Roma, depois do dia da Pentecostes. Lembra o dia da Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. Hoje é Páscoa, né? Segundo o calendário greco-romano. Hoje, gregoriano, hoje é Páscoa. Então, 50 dias depois da Páscoa, não é a Páscoa dos judeus, irmãos, a data é diferente. Era a festa da Pentecostes. Os judeus vinham, irmãos, já ficavam de uma festa para outra. Então ali, irmãos, 50 dias depois que o Senhor fora crucificado, mais ou menos, o Espírito Santo desceu nos discípulos, Pedro fez aquele discurso. E, irmãos, todos nós calculamos que essa igreja se formou daqueles que estavam presentes ali e ouviram o discurso de Pedro. Os judeus que moravam em Roma estavam indo a Jerusalém para festejar tanto a Páscoa como a festa de Pentecostes. A única explicação de como se formou a igreja em Roma é essa. Então ali Paulo manda saudar, irmãos, Priscila e Átila, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que ali, irmãos, praticamente na casa deles, iniciou ali a igreja em Roma, né, irmãos? Então Paulo escreveu para preparar os romanos, a igreja ali antes da sua chegada, irmãos, e falou com eles. Mas Paulo, irmãos, era um homem estudado, tinha, irmãos, um linguajar rebuscado, que até hoje, irmãos, os homens não conseguem entender. Mas, irmãos, é basicamente a carta de Romanos, ela explica, irmãos, o entendimento da graça, segundo a visão, irmãos, para os gentios. E Paulo explica a doutrina de justificação pela fé, irmãos, aqui entre o capítulo 1 e o 3, nós lemos o 2. O Evangelho é Cristo e o poder de Deus para a salvação de todos os que viveram da fé em Cristo Jesus. Ele cita aqui mesmo na própria carta de Romanos, na primeira, no versículo 16 e 17. Então, irmão, ele também aqui diz que nós somos justificados pela fé, né? Até Abraão, irmãos, o cálculo que eu tenho, que eu sempre falo para vocês, até Abraão, irmãos, o Senhor escolheu o homem pela fé, pela honestidade, pelo coração sincero. Assim ele escolheu, né, irmãos, Noé, Melquisedeque, o seu descendente, Lameque, seu pai, né, irmãos? Assim o Senhor escolheu, depois de Adão, Sete, que foi consagrado a Deus, e toda a descendência de Sete, destruindo a terra pelo dilúvio, mas através da fé e justiça que ele encontrou no coração de Noé, o Senhor poupou a humanidade, e Noé e a sua família recomeçou ali, irmãos, o plano de Deus com a humanidade. Então até ali, irmãos, o Senhor escolhia pela retidão do coração. Mudou? Não. Porque também pela fé, irmãos, Abraão, ele foi justificado por Deus. Só que depois de Abraão, Deus fez uma aliança com a sua descendência, que viria a se tornar o povo de Deus na terra. Então, irmãos, aí o Senhor escolheu um povo, que entrou, irmãos, depois veio Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas da fé.
De Jacó, irmãos, teve José. O povo se formou ali no Egito, saiu pela mão de Moisés. Pela mão de Josué entrou na terra, dividiu em estados. Os juízes, irmãos, julgaram. Os reis depois, o primeiro Saul, né, irmãos, o último que se cita aqui antes do cativeiro. Salvo engano, se eu não estou enganado, é Joaquim. Pois foram levados em cativeiro. E aí de cativeiro em cativeiro, irmãos, se preparou o tempo da chegada do Messias, Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui nós vamos agora, essa introdução da carta de Romanos, e agora nós vamos, versículo por versículo, explicar o que Paulo quis dizer, através do Espírito Santo, irmãos, porque é difícil. Então, aqui no versículo 1 ele fala assim: porque é indesculpável quando julga o homem, quem quer que seja, porque no que julga outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as mesmas coisas que condena. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está querendo dizer, irmãos, que aquele que julga o seu irmão, ele se condena. Porque, na verdade, irmãos, todos nós temos a mesma estatura perante Deus. Ou seja, temos as mesmas imperfeições, os mesmos pecados, variando um para o outro, irmãos, da forma com que se comete. Mas o que Paulo quer dizer, irmãos, quando nós, irmãos, colocamos numa posição superior ao outro, apontando o seu erro, não tendo misericórdia do mesmo, irmãos, é o que Deus desagrada. Porque pecadores somos todos, irmãos, justificados por Cristo. Mas aqui Paulo está falando, irmãos, no início de evangelização, no início ali, irmãos, de uma obra ali na igreja de Romanos. Então ele está dizendo, não julgue o seu irmão. Todos nós, irmãos, precisamos de misericórdia uns dos outros, nos ajudar uns aos outros, para que Deus venha, irmãos, modelar a todos nós de maneira igualitária na unidade de Cristo. Então você que aponta o erro do outro, você não se faz santo por isso. Na verdade, você se faz pecador duas vezes. Porque, irmãos, mostrando o erro do outro, não encobre o teu. E te faz hipócrita na presença de Deus. Porque você também, irmãos, é pecador. Não foi assim que Jesus falou, irmãos? Quando aquela mulher pega em adultério foi trazida a ele. Irmãos, e falaram, e aí, Jesus, o que nós vamos fazer? A lei manda apedrejar, o que tu dizes? Jesus, irmãos, não alterando, nem olhando para esses acusadores, desenhando na areia, disse, quem não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. Irmãos, e ninguém atirou a pedra, porque, irmãos, como pecadores irão julgar outros pecadores? Então é isso que Paulo fala. É um início, irmãos, para nós, básico do cristianismo. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Foi assim que o Noah orou hoje, depois a Naomi em inglês. Então no 2 ele vem, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Então, irmãos, o juízo de Deus, ele vem baseado na verdade, mas não na verdade do homem. Porque a nossa verdade, irmãos, não é a verdade de Deus. Nós temos, irmãos, uma visão ainda, irmãos, turva. Achamos que estamos fazendo bem e às vezes não estamos. Achamos que estamos fazendo, irmãos, momentaneamente o que é certo. Mas, irmãos, o tempo lá na frente mostra que muitas das vezes não estamos certos. Então a nossa visão é turva. E se nós, irmãos, estamos cometendo juízo que compete a Deus, irmãos, esta mesmo juízo contra a verdade, que é Deus, que vem de Deus, lá na frente, testemunhará contra nós. Então o que é o juízo de Deus segundo a verdade, irmãos? É segundo toda a vida do ser humano. Por que Deus é o justo juiz, irmãos? Porque vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Eu estou viajando de avião. Eu estou de ônibus, de avião, vai. E eu estou com 2 nenéns pequenos, meus filhos são nenéns. E eles começam a resmungar dentro do avião. Acho que foi o Rodrigo Silva que deu esse exemplo. E eles começam a chorar dentro do avião, irmãos. Todo mundo começa a olhar e aquelas crianças não param de chorar e resmungar. E no avião, irmão, ninguém fala nada. As pessoas começam a olhar e daqui a pouco começa o que, irmãos?
a fazer, irmãos, aquele julgamento. Essa criança não fica quieta. Começa, irmãos, o buchicho. Começa, irmãos, né, irmãos, o falatório. Então sempre tem alguém que se levanta e fala: oh, pelo amor de Deus, só essa criança fica quieta, o que está acontecendo? E todo mundo já nervoso, irmãos. Ah, se fosse meu filho, eu educava desse jeito. Os meus filhos não fazem isso. Quem de nós, irmãos, já não fizemos isso na vida? Não precisa ser num avião, irmãos. Pode ser em qualquer lugar. Irmãos, e aí aquele pai, irmãos, com aquelas crianças fala: me perdoa, irmãos. Me perdoa, é que eu estou viajando pela primeira vez com os meus filhos. E aí as pessoas perguntam: mas onde está a mãe desses filhos? A mãe desses filhos está embaixo, no compartimento de carga, porque ela faleceu, estamos levando o corpo para velar na minha cidade. Automaticamente, irmão, as pessoas começam a mudar o seu tipo de julgamento. Alguns já vêm, querem amamentar alguma mãe lactante. Outros já vêm, nos oferecem uma ajuda. Por quê, irmãos? Porque nós não conhecemos a história por trás de cada ato do ser humano. Às vezes saímos no trânsito, irmão, alguém nos ofende, mas porque teve um dia difícil, e desconta em nós, e nós descontamos de volta. Fazendo isso, irmãos, nós lançamos juízo e até maldição, e isso é normal, irmãos. Mas o Senhor vem nos ensinando que Ele é o justo juiz, e que Ele sabe o dia daquela pessoa, Ele sabe a vida daquela pessoa. Portanto, irmãos, no julgamento de Deus haverá grandes surpresas. Porque nós conhecemos em parte. Até o juiz aqui da terra, irmãos, nós vamos levar uma causa para ele interceder. Ele vai interceder sobre aquela causa. Mas ele não tem juízo sobre toda a nossa vida. Não conhece todo o nosso procedimento. E muitas das vezes ele pode julgar errado, por um ato errado que cometemos. Mas, irmãos, Deus é aquele que é o justo juiz, porque Ele conhece todo o contexto da nossa história. Ele conhece toda a nossa vida. Por isso que o Senhor fala em várias partes que Ele conhece nós desde a fundação do mundo, porque Deus é atemporal. Então, irmãos, o Senhor vem por esta palavra dizendo: o seu juízo será baseado na verdade de Deus e não na nossa. Na nossa forma de julgar, na nossa forma de proceder. A graça de Deus não é segundo o que eu entendo. A graça de Deus é segundo o julgamento que Deus estabeleceu. E ele nos é anunciado pela palavra. E aqui no 3. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensa que te livrará do juízo de Deus? O famoso hipócrita, irmão. Ele acusa o outro das coisas que ele faz. Isso acontece muito, irmãos. A pessoa mede o outro pela sua régua. Ela está errada, irmãos? Não, porque nós seres humanos somos todos iguais. Temos os mesmos medos. Temos, irmãos, os mesmos proceder. Temos as mesmas, irmãos, os mesmos entendimentos, as mesmas dúvidas. Alguns mais, irmãos, convertidos em Cristo, atingem uma posição, irmãos, de melhor entendimento. Mas isso não significa superioridade de um com o outro. Então aqui o Senhor condena, irmãos, a hipocrisia. Paulo condena o que Jesus já havia condenado, irmãos. Jesus, irmãos, ele salva a prostituta. Ele perdoa a prostituta. Ele perdoa, irmãos, publicano, que era o ladrão daquela época, que cobrava imposto e roubava, irmãos. Cobrava mais. E era muito, muito criticado, irmãos, pela sociedade. Mas ele condena, irmãos, religiosos hipócritas. Fariseus hipócritas. Não façais iguais os fariseus. Não procedeis como eles procedem, mas fazeis tudo o que eles mandam vocês fazerem. Chama várias vezes, irmãos, os religiosos de hipócrita. Então, irmão, não é a religião que vai nos salvar. Não é, irmãos. É a nossa sinceridade e capacidade de se pôr no lugar do outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, vamos deixar de hipocrisia, porque isso é uma coisa que o Senhor condena. Você condena o homem e pratica as mesmas coisas, você pensa que você vai se livrar da sua condenação? Não, irmão, duplamente será condenado pelo pecado e pela hipocrisia.
Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. E você, irmãos, despreza sempre a misericórdia, a bondade de Deus, a tolerância, a longanimidade, ou seja, o Senhor é tardio em se irar, longanimidade e a bondade de Deus. É isso que nos vai conduzir a um arrependimento. É isso que vai nos conduzir, irmãos, ao caminho da verdade. É o amor, irmãos, a tolerância, a bondade, a longanimidade de Deus conosco. E nós temos que ser espelho de Cristo na terra. Mas é difícil, né, irmão? É difícil quando não é com a nossa família. Quando é com um parente nosso, muda, irmãos, a história. Ah, Deus pode perdoar. Irmão, e por que você não pode ter o mesmo procedimento com o próximo? Que não é da tua parentela, irmãos. Supostamente da tua proximidade. Mas tem o mesmo sangue que ti, que é o sangue de Jesus Cristo. Portanto, é da família, não é mais da parentela, mas da família. Então, irmãos, o que vai nos salvar é a misericórdia de Deus. Porque sem a misericórdia, a bondade, a tolerância, a longanimidade, o Senhor se iraria facilmente com o homem. E quem de nós estaríamos vivos agora? Quem de nós, irmãos, estaríamos na terra hoje se Deus irasse facilmente conosco? Com cada ato que nós cometemos perante o dia. Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. Ah, irmãos, que palavra dura, irmãos, é a palavra. As palavras duras, as correções mais duras, irmãos, são aquelas que vão servir para nós, irmãos, melhorar na presença de Deus. Então aqui no 5 ele fala assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O que ele quer dizer, irmãos? É que o coração, irmãos, duro do homem, impenitente. O que é impenitente, irmãos? Que não se arrepende. Acumula ira. E ira. E mais ira, irmãos. Na presença de Deus. E vai, irmãos, se revelar tudo isso no juízo de Deus. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. A salvação é pela fé. A fé em Cristo Jesus. Mas o julgamento é pelas obras. O julgamento é pelas obras. O mundo que não conheceu Cristo, que não será salvo pela fé, será julgado pesado na balança pelas obras. Em balança de precisão. E quem de nós, irmãos, podemos bater no peito e dizer: eu sou bom? Bom por qual parâmetro? Pelo teu parâmetro? Pelo teu juízo? Pela tua balança? Ah, eu faço o bem. Jesus Cristo, irmãos, quando falaram para ele bom mestre, ele falou: bom é Deus. Recusou o título de bom. Bom, irmãos. Será que se nós fizermos agora, irmãos, um reconhecimento de consciência, será que nós somos bons mesmos? Será, irmãos, que no ritmo da nossa vida, até esse momento, se nós fazermos um autojuízo, será mesmo que nós somos bons, irmãos? Não, irmãos, nós não somos o bom. Paulo mesmo fala: querendo fazer o bem, muitas das vezes faço o mal. E muitas das vezes nós achamos, como já falado, que estamos fazendo o correto. E lá na frente nós vemos que nós não estamos fazendo o correto. Quer um exemplo disso? Mimar o filho e a filha. Mimar. Não ensinar o filho, irmãos. Não ensinar ele. Não educar, não redargir, não dar doutrina para eles. Não só doutrina bíblica, mas doutrina, educação. Irmãos. E mimar, achando que vai ganhar ele com mimos e presente, e presente. E você acha que está certo. Lá na frente vai mostrar que você está errado. E que você fez um mal para a vida do teu filho. E você vai colher, irmãos. Mas você achou que estava fazendo bem. Viu que exemplo fácil de citar? Viu que exemplo facilíssimo? Ou quando você, irmãos, tenta ajudar alguém que Deus está, irmãos, colocando a mão. E toma a prova daquele para você também.
Acha que está fazendo bem, mas é o Senhor que está querendo dar uma lição na pessoa. Então, irmãos, tomemos cuidado. Tomemos cuidado, irmãos. Porque a dureza do nosso coração, o não arrependimento dos nossos atos, chama a impenitência, acumula a ira na presença de Deus. E no dia da ira, irmãos, e da revelação do justo juízo de Deus, ficará escancarado para toda a humanidade. E naquela hipocrisia em que nós vivemos, eu sou bom, eu dou cesta básica, eu dou isso, eu dou aquilo. Irmão, a bondade de Deus com o homem, ela é a única coisa que pode nos salvar, nós de nós mesmos. Pode ser que fazemos um ato bom perante o dia, mas se nós fizermos uma reflexão, quantas coisas ruins por esse ato bom, não podemos nos salvar. Então aqui vem no 6 Paulo, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento, o Senhor no juízo, na revelação do justo juízo, retribuirá cada um segundo as suas obras. A lei da semeadura, irmãos. E aqui no 7, o que Paulo fala? E dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Aquele que persevera, irmãos. Não o que faz. O que persevera em fazer o bem. A qual a sua intenção, irmãos, sempre é fazer o bem. E ele luta para isso. Tem gente, irmãos, que nós vemos. É uma pessoa que tem Cristo. Então essa pessoa, irmãos, no que ela vai trabalhar? A pessoa, irmãos, que persevera em fazer o bem, ela procura glória, honra e ser incorruptível. Ser incorruptível, ela procura ser uma pessoa honesta. E a honra e a glória, irmãos, de Deus se manifesta nela. Não a glória dela, não a honra dela, mas o Senhor a honra na terra, porque a glória e honra de Deus se manifesta nela. Portanto, damos glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Porque dando honra e glória a Deus nos nossos atos, se manifesta a glória e honra de Deus na nossa vida. Não foi assim que o Senhor fez com Salomão? Salomão ainda moço, irmãos. Virou rei. Falou, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu sou menino, no meio desse monte de homem astuto. Ele foi orar, irmãos. Falou, Senhor, eu só te peço uma coisa para reinar no meio do teu povo. Sabedoria para entrar e sair, para mim andar segundo os seus fundamentos, para mim não errar, irmão, para mim não errar segundo os meus pensamentos, mas que todo julgamento, porque o rei julgava causas, que toda a sabedoria, que tudo que eu for fazer, seja em mim a sabedoria que venha de ti. E o Senhor se agradou dele, irmãos. Porque aquele que busca a justiça segundo Deus, ele encontra misericórdia, honra e glória de Deus na sua vida. Deus honra ele na terra. Deus glorifica ele na terra. Aonde ele põe o pé, o Senhor prospera. Aonde ele estiver, o olho do Senhor está com ele. Ele não é justo de si mesmo, mas justificado por Deus. E há obras nele. As obras de Deus se manifestam nele. Nós, irmãos, não somos salvos pelas obras, mas as obras se manifestam naquele que persevera em Cristo Jesus. Se em mim credes, maiores obras do que eu fiz, vós fareis, disse Cristo. Não é obra de milagre, irmãos. As obras de Cristo, a personalidade de Cristo se manifesta em nós. Irmãos, e a obra, aonde nós colocamos o pé, irmãos, o mundo vê a luz. Quantas das vezes estamos passeando em algum lugar, geralmente chega aquelas pessoas mais idosas e puxa a conversa. Porque enxergou uma luz, irmãos, no meio de treva. Uma luz que muitas das vezes nós não enxergamos em nós mesmos. Mas, irmãos, o mundo enxerga de nós o candeleiro de Cristo iluminando a nossa mente. E cada dia, irmãos, nós vamos parecendo mais com o Mestre.
vamos nos modelando mais com o Mestre. Então, irmãos, aquele que busca, irmãos, uma vida eterna, que procura, irmãos, agir com incorruptibilidade, não se corromper na terra, possui, irmãos, ter irmãos, ser sincero, não se corromper, andar na sinceridade, ele, irmãos, ele alcança de Deus, irmãos, glória e honra. E Cristo se modela nele diariamente. E a sua conversão é diária. E ele cresce diariamente. Você já não pode mais, irmãos, conhecer aquele homem. Ele cresce de uma tal maneira, irmãos, que o Senhor muda ele de um dia para outro. A sabedoria dele aumenta de tal maneira, irmãos, que você fala, mas esse aí não era o irmão Tiago? Esse irmão Tiago de ontem? Que falava desse jeito, que tinha esse tipo de pensamento? O que aconteceu? Procurando, irmãos, ser correto, justo. Eu vou falhar, irmãos, mas a glória de Deus, a honra, ela vai mudando, me fazendo incorruptível segundo as leis dos homens e melhorando cada dia na presença de Deus. É isso que Paulo fala, irmãos. Não é nada forçado, mas eu tenho que dar o primeiro passo e colocar desta forma: eu não sou perfeito. Eu sou cheio de falha. Procuro buscar algum modelo de vida. E quem que é o nosso modelo, irmão, de perfeição? Cristo. Por isso que Paulo fala: sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Seja, façam o que eu faço, mas o modelo não sou eu, mas Cristo quem me modelou. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui no 8, irmãos, ele vem. Presta atenção. Mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Que quem não tem esse procedimento de buscar, irmãos, melhorar, ele é aquela pessoa cheia de ira, indignado, aquele que está apontando o pastor na igreja. Ah, mas esse pastor é isso, mas isso é aquilo, aquela pessoa é aquilo, aquela... Ele se põe num patamar de perfeição. Ninguém presta para ele, só ele. Então a ira e a indignação, irmãos, são os seus companheiros. E são os facciosos, irmãos. Que são facciosos? Que causam divisões, facções no meio da igreja. São aqueles, irmãos, que fomentam a divisão. Esses, irmãos, irmão, esses daí são aqueles que o Senhor abomina. O Senhor fala que uma coisa que ele abomina é aquele que traz divisão e discórdia entre os irmãos. Os revoltados, irmãos, que saem falando mal, mas não falam mal, irmãos, porque são melhores do que aqueles, não, irmãos. Falam mal porque também estão, irmãos, numa situação difícil e se sentem mais limpos quando querem condenar os outros. Desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Por que, irmãos? Por que obedecem à injustiça? Porque ele não sabe, irmãos, o que aquele irmão está passando. E ele julga o irmão por um ato. Ou seja, a sua justiça é injustiça. Ele não conhece tudo, toda a vida daquele irmão. E às vezes julga o irmão por um ato. Tem muito isso na igreja, irmão. Ninguém ora. Quando alguém ora, já começa. Aquele irmão não ora. Todo culto ele ora. Mas se ele não ora, ninguém ora. E aí, irmãos, acontece o assassinato de reputação. Aquele irmão é encrenqueiro, aquele irmão só ora, aquele irmão quer ministério. Isso vai espalhando na igreja. E isso é uma coisa que Deus abomina. Desobedecem à verdade, que é de Deus, que não nos cabe o julgamento, e começa a obedecer à sua própria concupiscência pecadora. Trazendo o que, irmãos? Injustiça. E aquele que é justo, seja mais justificado. E aquele que é injusto, cometa-se mais injustiça. Para que no dia do juízo, o Senhor saiba bem, irmãos, e mostre para nós o que é joio e o que é trigo. Parece igual, irmãos. Olhando assim é a mesma planta. Mas quando você esfarela com o dedo, o trigo cai a semente na mão. Aquela semente é amassada e prensada e nos dá o trigo que dá o pão. Mas o joio, quando você esfarela, ele vira uma palha seca que sai levada pelo vento. Irmão, que a nossa justiça seja a justiça de Deus,
que não sejamos o juiz, mas sejamos aquele que aprendemos com o juiz, mas nunca apontamos ninguém, porque a cadeira do juiz não nos pertence. Então aqui o Senhor fala aqui, no 8, através de Paulo, esses trazem indignações, são facciosos, revoltados, saem falando mal, apontam o erro do seu irmão, desnudam o seu irmão, julgam a palavra que sai da boca dele. Ah, esses são filhos da injustiça. Porventura você julgando o teu irmão, apontando o dedo para ele, não tem 3 apontados para você e 1 apontado para Deus? Ou seja, o dedo que você aponta para o teu irmão, ele deveria estar sendo apontado para o Senhor, porque o Senhor é o nosso exemplo. Nós não temos exemplo de querer ser superior ao nosso irmão. Não, não somos todos iguais. Todos iguais. Se nós tivermos essa mentalidade de não mais julgar e de orar uns pelos outros, irmãos, a palavra hoje vem, irmãos, nos alertando. Tudo começará a mudar na nossa vida. Irmãos, escreve o que eu estou dizendo para vocês. Se você mudar a sua postura, irmãos, de parar de falar da vida dos outros, de parar de sentar na mesa, na roda de escarnecedor, a tua vida o Senhor começa a mudar através dessa palavra. Mas muda de uma maneira, irmãos, que você não vai dar conta de tanta bênção que você vai alcançar de Deus. Então aqui no versículo 9, o Senhor fala qual que vai ser, irmãos, o pecado que virão a esses que obedecem à injustiça da sua própria concupiscência. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Ou seja, irmãos, para Deus não há acepção, que Paulo estava querendo dizer, tanto do que praticam a lei, como do gentio que não são da lei. Esses dois serão condenados se não estiverem na justiça de Deus. Aqui no 10 ele fala, glória, porém, e honra e paz. Olha aqui a promessa que Deus deu agora. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Ou seja, não há acepção mais de pessoas. Aquele, irmãos, povo escolhido por Abraão, Jesus Cristo expandiu a benção para todo que crer nele. E todo que crer em Jesus pratica a justiça de Deus, não condenando, mas entendendo o seu irmão, ajudando, estendendo a mão. Disso se trata a graça. Então Paulo fala, não há acepção. Acabou essa divisão entre judeu e... Vocês que cometerem as injustiças de se considerar melhor uns com os outros serão condenados. E virão sobre ti a ira. E vocês viverão desse seu sentimento. Irmão, eu vivi nesse sentimento, irmãos. É um sentimento que não traz paz. Um sentimento de vingança. Um sentimento de você, irmãos, se sentir superior. Cometeram injustiça com você, mas você também comete injustiça com outros. Então, irmãos, o Senhor vem por esta palavra querendo nos tirar dessa situação, para trazer para nós, irmãos, essas bênçãos que o Senhor prometeu. Honra, paz a todo aquele que pratica o bem, tanto ao judeu como ao grego. Porque para com Deus, aqui no 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todo mundo é igual, irmãos. Já não há mais escravo, não há mais livre. Todo aquele que persevera em praticar o bem, que persevera em amar o seu irmão, que persevera em amar a Deus de sinceridade, encontrará de Deus a paz, a justiça, as bênçãos. Viverá um fardo leve de graça, irmãos. Por isso que Jesus diz a mim, todos aqueles que estão, irmãos, cansados desse fardo de julgamento, desse fardo de apontar, desse fardo que você sente de ser incompetente e querer apontar a sua incompetência para o teu irmão. Não foi assim, irmãos, que o homem fez desde o princípio? Adão, porque o fizeste? A mulher que tu me deste me enganou e eu comi. Não fui eu que fui incompetente. Foi essa a minha mulher que me induziu. Mulher, porque eu fizeste? A serpente me enganou e eu comi.
simplesmente a resposta teria que ser: Senhor, me perdoa, eu errei. Foi culpa minha. Tu falaste comigo e eu errei. Não haveria pecado, irmão, não haveria maldição. E até hoje, irmãos, nós sofremos e padecemos pela maldição de querer apontar o nosso erro para o próximo, de não assumir. Todo, irmãos, a nossa, irmãos, desolação nesse mundo, a nossa insatisfação, os nossos erros está nesse ato. E quando somos confrontados com a verdade, nós não confessamos a nossa incompetência, mas apontamos para o nosso próximo. Então aqui no 11, no 12. Assim, pois, todos os que pecaram... Isso aqui é importantíssimo, irmãos, presta atenção. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Aqui, irmãos, isso aqui eu vou até pontuar. Não existe inocente, irmãos. Não existe inocente. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? O que Paulo está querendo dizer? Que a nossa consciência, que é a nossa alma, lá no íntimo dela, ela sabe quando nós estamos fazendo as coisas erradas. Então o que ele está querendo dizer? Mesmo que você não conheceu a lei, mas pecou, você não é dado por inocente. Você vai ser condenado pelas suas obras más. Por quê, irmãos? Porque a bondade está dentro de nós. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Dentro de nós, o índio que nunca ouviu o evangelho, ele sabe quando ele comete uma coisa errada. Até um animal, irmãos. Ah, irmão, um animal não. Não sabe? Pega um cachorro, coloca dentro da tua casa. Ele vai, ele come todas as coisas do seu sofá. Quando você chega e olha para ele, ele sabe que ele fez coisa errada. Ele fica todo murcho. Nós também temos essa consciência. Por isso que Paulo fala, aquele que pecou sem lei, ele não está por inocente. A gente fala que está por inocente. Ah, se eu não souber, eu sou inocente. Ninguém é inocente, irmãos. Porque a essência de Deus está dentro de nós, é a nossa alma, é a nossa consciência. E ela nos acusa. Quer dizer que a lei já estava implantada no nosso coração desde o princípio. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Assim, olha só o que ele fala. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Ou seja, irmãos, antes da lei, todos aqueles que cometeram injustiça, todos aqueles que fizeram assassinato, todos aqueles que cometeram atos, entregaram os seus filhos a deuses pagãos, todos eles serão julgados. Porque no seu íntimo, a alma, a consciência, eles sabiam que estavam errados. Vão querer se desculpar com cultura. Ah, eu faço Halloween porque é a cultura. Mas na sua consciência, você sabe que você está cometendo uma injustiça perante Deus. Ninguém, irmãos, será excusável por inocente. Porque dentro de nós está a imagem e semelhança de Deus. É o que Paulo está dizendo, mas não é o que eu estou falando. O que eu posso falar sobre isso? A lei, irmãos, é a nossa consciência. Depois o Senhor veio trazer o quê? As regras para o seu povo. Essa é a lei de Moisés. As regras para o seu povo. Só um povo que tinha aquelas regras. Que eram os descendentes de Abraão. Israel. Lembra? Mas o resto do mundo também. Isso significa o quê? Que havia salvação fora do povo de Deus? Havia. Porque se havia condenação sem lei, também houve justificação sem lei. Aquele que procedeu em honestidade. Honestidade, irmãos. Não estou falando em bondade. Porque não existe bondade. Nós não somos bons. Nem Jesus tomou o título. Aquele que procedeu em honestidade. Mesmo estando fora da lei. Mesmo estando fora, irmão, da graça. Por isso que Cristo fala que ele vai acrescentar outros ao seu rebanho. Pessoas que nunca ouviram Cristo. Mas irmão Tiago, nós vamos cair aqui num enigma. Presta atenção, irmãos, não vai acabar com isso aí. Está escrito que ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo. Só pode se salvar quem é cristão. Exato. Cristo falou certo. Mas o que é ser cristão? É seguir os mandamentos de Cristo?
ou é andar segundo o que ele estabeleceu? E se você ama a Deus sem nunca ter conhecido Cristo, se você é um hindu que não pratica, você está lá no meio dos hindus, mas você não pratica, você não acredita, mas você anda, irmãos, em justiça, você anda em processo, você ama a Deus da tua maneira, da forma que você, na cultura que você está inserido, e você ama o teu próximo, você automaticamente é um cristão, porque você está em concordância com o que Cristo ensinou. Sabia que até um ateu pode ser cristão, irmão? Ah, mas aí ele não está confessando. Sim, confissão é o batismo. Mas ele crê, irmãos, na justiça de Deus. Irmãos, presta atenção no que o irmão Tiago está falando, para você depois não distorcer. O Senhor está falando que nós somos salvos desde o começo na justificação pelo quê? Pela fé. Fé em quê? Em Deus. E Deus é o quê? Justiça. Então quem anda em justificação pela justiça, irmãos, ele conhece a Deus, ou seja, ele é de Deus, porque pratica o que Deus estabeleceu, mesmo não conhecendo a lei ou a graça, mas a graça está dentro dele. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Então a resposta para muitas perguntas, e o que era daqueles antes de Cristo? Deus já se fez, não sabe quando Deus se fez conhecido para o homem? O dia que Deus fez o homem. Ele colocou no homem a sua divindade, a sua consciência, a sua imagem e semelhança. E aquele que entende isso, irmãos, e anda em procedência. Não foi assim que Deus fez com o general da Síria, que era leproso? Amã, não era? Era Amã? Não, Amã era o que condenou Mardoqueu. Eu esqueci o nome dela, era parecido. Não foi assim que Deus procedeu com ele? Nós temos vários exemplos bíblicos, irmãos, de curas e homens que não pertenciam ali aos judeus. E Deus teve misericórdia. Então o que é, irmão, ser cristão? É ir na igreja? É confessar que Cristo? Sim, faz parte. Mas existem outros cristãos que ainda não sabem que é cristão. Que andam o que, irmãos? Na justificação pela fé. Amam a Deus e amam ao seu próximo. Esses serão acrescentados ao rebanho de Cristo. É isso que Paulo está falando, irmãos. Não é o irmão Tiago que está falando. É as Escrituras. Veja a importância de nós conhecermos as Escrituras. Olha aqui. A continuação no versículo 13. Porque o simples... Olha aqui, irmão. Já vai entrar no que eu falei. Porque os simples ouvidores da lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É exatamente o que eu falei. Não é o que você fala, é o que você pratica. É o que você faz como filosofia de vida, é o que você vive. Portanto, haverão pessoas que não conheceram Cristo, que serão justificados, porque não conhecem a Cristo pela boca ou pelo nome, mas procedem segundo o que Cristo estabeleceu. Então Paulo fala, não é porque você fala da lei que você vai ser justificado por ela, mas se você procede segundo a lei, aí você vai ser justificado por ela. Ele fala da lei, irmãos, mas aqui nós estamos fazendo a graça, que é a lei também, resumida no que importava: amar o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre tudo. Mas não dá para você amar a Deus se você não amar o teu próximo. É impossível. Irmão, é polêmico, não é? Essa palavra. É polêmico, mas é a explicação que Paulo está dando. Não é eu que estou falando, é ele, irmãos. Então, irmãos, quando que nós somos cristãos? Quando nós praticamos os ensinamentos de Cristo. Não é quando nós lemos a Bíblia, não é quando nós nos formamos em teologia, não é quando nós vamos na igreja e ouvimos o sermão e saímos de lá, irmãos, do mesmo jeito que entramos, não praticando o cristianismo. É quando nós fazemos das mãos, nos modelamos em Cristo e fazemos da vida de Cristo a nossa vida. Procedemos da forma com que Ele nos ensinou. É isso, irmãos. É isso. Quando, pois, aqui no 14, os gentios que não têm lei
procedem por natureza. Olha só, Paulo está falando tudo que eu estou falando, irmãos. E eu nem tinha lido, de novo. Quando, pois, versículo 14, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Pronto, checkmate. Se alguém, irmãos, quiser, irmãos, fazer polêmica com o que eu falei, Paulo acaba de confirmar. Então, irmãos, quando você não conheceu a lei como gentios, mas procede em conformidade com a lei, você é a própria lei. A própria lei de Deus já está inserida em você. Essa é a maior importância de tudo. E isso também reflete ao cristianismo. Entendeu, irmãos? É assim, irmãos. O que é então que vai nos salvar? É a fé em Cristo, em que somos justificados. Mas para sermos justificados pela fé em Cristo, temos que andar segundo os parâmetros de Cristo. Ou seja, as obras nós não temos que ter para nos salvar. Mas se somos salvos por Cristo, elas se manifestam em nós. É isso, irmãos. É isso que Paulo está falando. Tem gente, irmãos, que não vai falar de Cristo. Mas o procedimento, ele procede segundo o que Cristo ensinou. Isso é o que é importante para Deus. É isso que o Senhor vai fazer na nossa vida. Estes, olha aqui de novo, mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo. O que Paulo está falando aqui no 15? Que a consciência, irmãos, em Cristo, em Deus, é o que vai, irmãos, nos julgar. Se nós estamos corretos, se nós estamos nos justificando, ou se nós estamos nos condenando. A nossa procedência. Por isso que não pode se enganar a Deus, irmãos. Por isso que a Deus ninguém engana. Por isso que nós vamos ter surpresa lá no final, irmãos. Os irmãos religiosos vão chegar em Cristo, vão falar o que é para Cristo? Jesus mesmo disse: Senhor, mas na terra eu procedia, eu falava da tua palavra, eu evangelizava. Afasta-te de mim, porque você nunca andou com a consciência em mim. Eu não te conheço. Está entendendo, irmãos? Está entendendo a palavra, irmãos? Eu não tinha, irmãos, esta palavra aqui, irmãos, por aí do que eu ia dizer hoje. Irmãos, mas a verdadeira justificação está em nós, irmãos, justificando em Deus, ou cometendo o quê? Não julgando, considerando o próximo do mesmo tamanho, tendo misericórdia do próximo, tendo amor ao próximo. Se nós procedermos desta forma, nós confessamos Cristo dentro de nós, ainda que nós nunca tenhamos de ser um cristão de título. Irmãos, é a palavra. O que eu posso fazer? Então, aqui para encerrar, irmãos. E no dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Jesus vai julgar o coração do homem na conformidade do evangelho que ele ensinou. O que ele ensinou? Só um mandamento ele deu para nós: amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas e amar a Deus sobre todas as coisas? O próprio Jesus falou: se você não consegue amar o teu irmão, que você está com ele diariamente, que você vê ele, você não consegue amar, como você vai amar Deus que você não vê? Então, amar o teu próximo, colocar no mesmo patamar, estender a mão, ter misericórdia, andar, irmãos, com, irmãos, justiça na terra, sem se corromper nos seus negócios, sem se corromper no seu entorno, irmãos, traz a graça de Cristo dentro de você. Não é ir na igreja, não é, irmão, ser um perito em teologia, nada disso, irmão, se aproveitará na presença de Deus. Não é o irmão Tiago que está falando. Lute contra as Escrituras. Romanos 2. Provado, irmãos, que muitos que nunca falaram em Jesus serão justificados por Cristo
porque procederam segundo o que ele estabeleceu, ainda que não conheceram o nome de Cristo. Então, na verdade, irmãos, sempre foi, irmãos, a justificação pela justiça de Deus, que a misericórdia, por isso que ele fala, a misericórdia, irmãos, prevalece no juízo. Irmãos, o que o Senhor está dando aqui para nós hoje, simplesmente, é o segredo da salvação. Simplesmente isso. Parece que está sendo boring. Parece que nós estamos até dormindo aqui. Isso que o Senhor está dando para nós hoje, irmãos. É o segredo da salvação, sem pôr e nem tirar. É o teu amor ao próximo de coração. É a sinceridade com o teu próximo. É você entender o momento dele. É você chorar com ele. É você estender a mão para ele. É você se pôr no lugar dele. Não como superior. Não adianta você se santificar, irmãos, e apontar o outro depois como você sendo superior. Você se põe no lugar de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Você se põe no lugar de Deus. E você não precisa se pôr no lugar de Deus. Se você amar o teu irmão, nós seremos iguais a Deus no céu. Não é agora. Agora, se você deixar a soberba entrar em você, não, eu vou fazer, eu tenho que fazer. O Senhor manda você pela palavra amar, misericórdia, compaixão. Isso, irmãos, olha, irmãos, eu vou pregar o que Deus está dando na minha mente. Em todos os ramos da nossa vida. No nosso casamento também, irmãos. Às vezes casamos com alguém e nós não suportamos o jeito da pessoa. Mas nós temos que se pôr no lugar dela. Será que não é algo que nós estamos fazendo, que está fazendo a pessoa fazer assim? Por isso, irmãos, nós temos que conversar, dialogar, amar uns aos outros. Não só amar, irmãos, no inflame da carne, na convivência, no aturar um ao outro. Primeiramente começa na tua casa, com o teu cônjuge, diz o Senhor. Dura esta palavra, não é, irmãos? Difícil de aceitar, não é? Está parecendo aquela palavra que Cristo falou. 70 vezes 7, que nós tínhamos que perdoar, o povo começou a não querer. Os discípulos falaram, Senhor, mas esse discurso está muito duro, o povo está indo embora. O Senhor falou, vocês querem ir com ele? Vai. Vai também. O Senhor falou, não, Senhor, só tu que tem palavra de salvação. Irmãos, é a palavra. Eu não tenho que pregar fora da palavra. Irmãos, louvado seja Deus, o Senhor está nos dando hoje a chave da salvação, sinceridade, honestidade, misericórdia com o nosso irmão. Ah, mas ele saiu da minha igreja, não serve mais. Ah, ele adulterou, não serve mais. Quem é o juiz? É você ou é Deus, diz o Senhor. Você sabe por que ele divorciou? Você sabe o que ele estava passando dentro da casa dele? Você sabe o teu futuro, o teu amanhã? Porque o que você aponta no teu irmão pode ser o teu futuro. Então o Senhor vem aqui, irmãos, através da carta de Paulo. Paulo ensinando, já, irmãos, mostrando para os romanos, antes dele chegar lá, como é que procedia na graça de Cristo. Você está pensando que é só vocês judeus que vão se salvar? Não. O gentio que nunca ouviram da lei, mas praticaram a lei segundo o coração. E sabe o que Paulo fala aqui também? Que nós temos como exemplo a justiça de Deus, a perfeição da criação. A perfeição da criação. Nós temos como fé. A nossa fé, irmãos, presta atenção no que o Senhor vai falar aqui antes de acabar a palavra que já está acabando. A nossa fé não é do nada não, irmãos. É mais fácil, eu provo para vocês, que é mais fácil você não ter fé do que ter fé. O que é mais fácil, irmãos? Você achar que tudo que nós temos na natureza, Naomi, o que é mais fácil? Você achar que tudo que nós somos, o mundo, tudo foi criado do acaso? Ou foi alguém que criou? Vem aqui perto do papai. É mais fácil acreditar que o carro, nasceu o carro ou alguém fez o carro? Alguém fez o carro. É mais fácil, essa mesa nasceu assim ou alguém teve que cortar a árvore para fazer ela? Alguém teve que cortar a árvore. Irmãos, é mais racional você ter fé em Deus como criador e arquiteto de todo o universo
do que você achar que tudo veio por acaso. A fé, irmãos, é o firme fundamento daquilo que não se pode ver. E sem ela é impossível agradar a Deus. Seja hoje através da palavra de Cristo Jesus, justificado pela fé. Porque até para crer em Jesus tem que ser pela fé. Não foi isso que ele falou ali para Tomé? Tomé, você está crendo, não está? Mas porque você está vendo, você está colocando a mão na minha ferida. Bem-aventurado os que virão depois de ti e não me verão, mas crerão e procederão da forma com que eu o estabeleci. Glória ao nome santo do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor nos tem trazido nesta manhã. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.